Olá, meus amores! Estamos começando mais uma aula, então vamos deixar a preguiça de lado, não é? Deixar o corpinho mole. Eu não quero assistir aula hoje, eu não quero fazer atividade hoje. Bora esticar o corpo, não é? Despertar para começar as nossas atividades, certo? Então eu conto com a colaboração de vocês aí de casa, com o comprometimento de vocês na realização das atividades, certo? E esse empenho todos os dias para que vocês possam aprender cada dia mais e tirar todas as dúvidas e as dificuldades que existirem, tá certo? Então vamos lá. Na atividade de ontem, na aula de ontem, nós trabalhamos com duas disciplinas. Trabalhamos com língua portuguesa e com história. Porque o nosso tempo está muito curto, não é? Nós já estamos finalizando o ano letivo, falta só menos de 3 meses, já estamos aqui na metade de setembro, outubro, novembro e dezembro, né? Então o prazo é muito curto e ainda tem muitos assuntos que vocês precisam ver. Então vamos lá, né? Nós estamos trabalhando, tentando adiantar um pouco mais, otimizar o tempo, para que vocês possam ver tudo o que é necessário, tudo o que precisam aprender ao longo desse período. Então, por isso que em algumas aulas nós estamos tendo duas atividades, né? Quando tem atividades curtas com questões menores, questões mais curtas para serem respondidas, nós incluímos mais uma atividade para assim otimizar o tempo. Então, na atividade de ontem de língua portuguesa, nós demos continuidade ao assunto sobre o uso do MP, MB e N, né? Quando utilizar o M, que é antes de P e B, e utilizar o N antes das demais consoantes do nosso alfabeto. Então vamos ver aqui a primeira questão para corrigirmos juntos, na página 313. Complete as palavras com M ou N, depois copie. Cambalhota, canjica, campo, cinto, empada, anjo, conta e pombo. Sabemos que as palavras são essas, não é? Mas onde utilizar o M ou o N? Vamos ver? Lembramos que antes de utilizar o M, para utilizar o M, nós utilizamos também a letra P e a letra B, que são consoantes. E para utilizar o N, temos que colocá-lo antes das demais consoantes, das outras consoantes do alfabeto. Então aqui em cambalhota, nós temos após o tracinho que deve ser completado, a letra B. Então se temos o B, aqui deve ser completado com M. Cambalhota é com a letra M de macaco. Canjica. Canjica é com M ou N? Aqui temos o J, que é uma consoante do nosso alfabeto. Antes dessa consoante J, utilizamos M ou N? Utilizamos N, porque o J é uma consoante comum do nosso alfabeto. Campo. Campo, nós temos aqui após o tracinho a consoante P. Então, se temos a consoante P, nós completamos com M. Campo. Cinto. Cinto, temos aqui a consoante T. Então, antes do T, utilizamos o N de navio. Cinto é com N de navio. Empada. Empada, assim como campo, por conta da letra P, nós completamos com M. Empada. Anjo, temos aqui o J novamente, então completamos com a letra N. Conta. Conta, nós temos aqui o T. T de tatu. Então, se temos a letra T aqui, devemos completar esse espacinho com o N. N de navio. Pombo. Pombo, assim como cambalhota, possui o B após o tracinho. Então, se possui o B, colocamos o M. Pombo é com M. Então, cambalhota, M. Canjica, N. Campo, M. Cinto, N. Empada, M.
Anjo, N. Conta, N. E pombo, M. Certo? Agora o número 2. Leia as palavras e descubra quais se encaixam nas frases. Domingo, tampa, bombeiro, campo, vendedor, grampo, pombal e bombom. O que essas palavras têm em comum? São palavras que possuem M ou N, não é? Então, vocês deveriam observar aqui as frases que devem ser completadas para perceber qual o sentido delas e entender qual palavrinha do quadro vai se encaixar melhor. Assim como contar quantos quadrinhos possuem aqui e ver qual palavra se encaixa. A letra A. O é muito doce. O que será que é muito doce com 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras? O domingo é muito doce. O vendedor, o tampa, não existe, não é? O grampo é muito doce. O bombeiro é muito doce. O pombal é muito doce. O campo é muito doce ou o bombom é muito doce? O bombom, né? Então essa letra A deveria ser completada com bombom. O bombom é muito doce. B. Aquele é o de balões. Aquele é o de balões. É o domingo de balões? O vendedor de balões? O vendedor, não é? Aquele é o vendedor de balões. É a palavrinha que encaixa aqui nessa frase. Letra C. Pegue a da panela. O que uma panela possui? Domingo, vendedor, tampa, grampo, bombeiro, pombal, campo ou bombom? Uma panela possui tampa. Então, a frase é: pegue a tampa da panela. Pegue a tampa da panela. Letra D. Amanhã é domingo. Amanhã é domingo. Essa é a frase correta. A palavrinha que vai completar é domingo, pois é um dia da semana. Amanhã é domingo. O jogo será no alagado? Onde se faz um jogo, né? Por exemplo, um jogo de futebol. Ele é realizado onde? No campo. Então, o jogo será no campo alagado? Essa é a última frase, certo? Então, a nossa atividade concluiu aqui. Na próxima aula de língua portuguesa, daremos continuidade, certo? E realizaremos mais algumas atividades sobre o MP ou MB e o N antes das consoantes, correto? Agora vamos para a segunda atividade de ontem, que foi de História. Em História nós estamos falando sobre as escolas, né? As diferentes escolas, sobre os diferentes jeitos de estudar. E ontem nós falamos sobre as escolas indígenas. Vocês já viram sobre isso anteriormente e agora estão vendo de uma forma diferente, né? As escolas indígenas. E nós lemos um texto onde falava sobre a família Guarani, que era uma família do grupo indígena, não é, Guarani, e era da aldeia Crucutu. Nesse texto falava sobre uma menina, não é, Vanessa, de 8 anos, e aqui falava que ela falava duas línguas, a língua portuguesa e a sua língua nativa, não é, indígena. E ela foi traduzindo o nome dos familiares para a língua indígena, do português para a língua indígena. E nesse texto falava também sobre o que esses alunos aprendem nas escolas, o que os professores ensinam, não é? A preservar a sua cultura, os seus costumes, aprender a plantar, a importância do plantio. Fala também sobre o calendário deles, não é? Que o ano para eles não começa em janeiro, mas sim na época de plantação. Na época de plantar é quando eles entendem que está começando o ano. Então vamos ver aqui quais foram as questões que vocês deveriam responder, né? Foram 4 questões. Vamos lá. Número 1.
Responda de acordo com o texto. A. Qual é o nome de Vanessa em Guarani? Vamos ver aqui no texto? Aqui fala, olha, Vanessa 8 tem outro nome em Guarani, Paraí. Então, o nome de Vanessa em Guarani é Paraí. Qual é o nome do pai e da mãe da Vanessa em Guarani e em português? Nome da mãe em português. O nome da mãe dela em português é Arminda. É o seu nome em português. E o nome da mãe em Guarani é Pará. Certo? Português, Arminda. E em Guarani, Pará. Já o nome do seu pai em português é Manuel. O pai, o cacique Manuel. E em Guarani, o seu nome é Uerá. É bem diferente, não é? Em português, Manuel. E em Guarani, Uerá. Número 2. Assinale V para as frases verdadeiras e F para as frases falsas. Depois, corrija as frases incorretas. A. De acordo com o texto, o YY em Guarani significa ar. Aqui no texto fala isso, vamos ver? Na sala de aula, o professor Laurindo e as crianças falaram o A, E, I, O, U e acrescentaram a letra Y. Laurindo escreveu YY na lousa e explicou o que significava água em Guarani. Então, essa frase aqui está errada, não é uma frase falsa. De acordo com o texto, o YY significa água e não ar. Então, deveriam colocar aqui a letrinha F. B. Para o povo guarani da aldeia Crucutu, o ano não começa em janeiro, mas em agosto e setembro. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. No texto fala assim, que para eles o ano não começa em janeiro, mas sim em agosto e setembro por conta da época de plantar, na época de plantio. Então, é uma informação verdadeira. C. Comidas sagradas e rituais de plantio são alguns dos conteúdos que as crianças dessa aldeia aprendem. Verdadeiro ou falso? Vamos ver aqui. A educadora Gera explica que os professores guaranis sempre ensinam os aspectos mais fortes. Comidas sagradas, batizado, rituais de plantio e escrita. Então, é informação verdadeira. As comidas sagradas e rituais de plantio são alguns dos conteúdos que as crianças dessa aldeia aprendem. Verdadeiro. Por último, o nome de Vanessa em Guarani é Araí. Verdadeiro ou falso? É falso, não é? O seu nome é Paraí. Tem um P antes dessa letrinha A. É Paraí. Então, aqui deveria colocar a letrinha F, indicando que é falsa. E aqui nas linhas você deveria reescrever essas frases, corrigindo, né, as frases incorretas, as frases falsas, tornando-as verdadeiras. As frases falsas são a da letra A e a da letra D. Na letra A diz, de acordo com o texto, o YY em Guarani significa A. Corrigindo, ficaria assim, o YY em Guarani significa água. É isso que vocês deveriam escrever aqui na primeira linha. Que os dois Ys em Guarani significa água. Letra D. O nome de Vanessa em Guarani é Araí. Não. O nome de Vanessa em Guarani é Paraí. Certo? Paraí. Então, essas eram as frases que estavam falsas, não estavam erradas e corrigidas ficavam dessa forma. Número 3. Descubra palavras iniciadas com a letra Y e escreva essas palavras. Você deveria pesquisar algumas palavras iniciadas com Y e escrever aqui, certo? Lembrando que a letra Y faz parte do alfabeto da nossa língua portuguesa também. E a sua pronúncia ele é considerado uma vogal. Ele está presente em nomes, mas de pessoas principalmente.
Iana, Iara, Yuri, né? São nomes de pessoas que muitas vezes os pais colocam com a letra Y e possui o som de I, da letrinha I. Número 4. Compare o que fazem os alunos da escola indígena Guarani, descrita no texto, e os alunos da sua escola logo no começo da aula. Complete o quadro. Os alunos da escola indígena Guarani, logo quando iniciam a aula, não é? Antes de iniciar, realizam as orações. Essas orações para eles servem para, né, que eles não se esqueçam da sua língua, não é? Como fala aqui nesse texto, eles realizam essas orações. Aqui, olha. Laurinho do Tupã-Mirim conta que, de manhã cedinho, as crianças fazem as orações em forma de cântico e aprendem que plantar é assunto sagrado. Então, elas fazem essas orações. E aqui na nossa escola, quando nós temos aulas presenciais, que temos toda aquela rotina de iniciação, não é? Na nossa aula, nós também realizamos orações, oramos o Pai Nosso, não é? Realizamos as nossas orações, nós realizamos cantigas, cantamos juntos, né? Para começar o dia, realizamos a chamada e assim inicia a nossa aula. Vocês se lembram? Pois é, essas são as atividades que são realizadas todos os dias antes de começar as aulas no modo presencial. Então, encerramos aqui no número 4, não é? A nossa atividade de ontem e concluímos assim as correções, ok? Agora nós vamos dar início ao nosso conteúdo do dia. Hoje é quinta-feira, nossa aula de geografia, não é? E em geografia estamos falando sobre os lugares, os caminhos que percorremos. Já vimos o caminho de casa para a escola, da escola para casa, os elementos fixos e elementos móveis e hoje vamos dar continuidade. Vocês estão aprendendo também sobre os pontos de referência, que são aqueles lugares, não é, que nos fazem lembrar onde nós estamos indo, qual é o caminho que vamos percorrer, né? Por exemplo, para vir à escola todo dia, você vê praças, você vê farmácias, supermercados, você vê lojas e tudo isso que é o elemento fixo, que todos os dias está lá naquele caminho, pode ser considerado e classificado como um ponto de referência, ok? Então, vamos realizar aqui a nossa atividade, iniciando com a leitura de um pequeno texto aqui, certo? Sobre representando o caminho da escola para casa. Página 140 do livro de Geografia. 140. Hoje nós vamos ver um pouco sobre os pontos de referência e os mapas mentais. Descobrir o que são esses mapas mentais e como eles nos ajudam, nos auxiliam a lembrar, não é? Os nossos caminhos, aonde nós temos que passar, por onde devemos percorrer para chegar no lugar que nós queremos. Então vamos lá? No seu caminho da escola para casa, na certa, você vai descobrindo novidades a cada dia. Muitas dessas descobertas ajudam você a construir na sua mente uma representação desse caminho e do percurso que faz. Você já tentou representar este caminho? Veja esses mapas mentais desenhados por crianças mostrando o caminho da escola para casa. Aqui no primeiro, não é? Mostra o caminho. Aqui ele desenhou a sua casa e escreveu minha casa e fez todo o caminho aqui, olha, para chegar até a sua escola, colocando como ponto de referência uma quadra de esportes. Aqui ela colocou umas árvores, porque pelo caminho que ela faz, ela vê árvores e um mercado também. E ela passa por todo esse caminho até chegar em sua escola. Esse é seu mapa mental. E aqui temos o segundo mapa mental, né, de uma criança que faz o percurso utilizando o ônibus escolar. Aqui está a casa dela, não é? Aqui pelo caminho temos uma igreja, temos outra casa aqui, o ônibus escolar que está aqui no meio e a sua escola. Então, para fazer o caminho da escola para casa, ela vai passar pela igreja, né? Vai passar aqui perto dessa casinha roxa e chegar até a sua casa.
Aqui diz o seguinte: os mapas mentais são as formas elementares de representação. São registros simplificados, feitos com desenhos que reproduzem a realidade, sem preocupação com o tamanho e distâncias dos elementos reproduzidos. São chamados desenhos figurativos. Ou seja, o que isso quer dizer? Que esses mapas mentais são apenas uma forma de representar os percursos, os caminhos, mas sem a preocupação de colocar a distância correta, os tamanhos, não é? Representados em tamanho real. Não, é apenas um desenho para dar uma orientação, para que a pessoa possa orientar qual caminho que ela está percorrendo, certo? E os pontos de referência, como aqui a quadra de esportes, o mercado, aqui temos a igreja, esta casa, esses são os pontos de referência. E os pontos de referência variam de uma pessoa para outra. Alguns podem ser comuns em função da sua importância para o lugar, como um edifício famoso, um elemento natural, um rio, mar ou outros, né? Então, cada pessoa tem seu ponto de referência, né? Mas existem aqueles que são comuns, que muitas pessoas têm em comum, como aqui fala, um edifício, um prédio famoso, né? Como temos aqui no nosso centro, o Tropical Center, que é um prédio que muitos já conhecem e quando vão falar alguma coisa para alguém, um caminho, um percurso, sabe que existe ali o Tropical Center, aquele prédio que vai orientar para onde ele está indo, né? Assim como também tem lugares que possuem rio, possuem mar e para ter orientação, a pessoa pode utilizar como um ponto de referência, né? E assim, várias pessoas também podem utilizar esse mesmo ponto de referência, certo? Agora que já realizamos a explicação, né, vocês já entenderam um pouco sobre os mapas mentais, sobre os pontos de referência, agora nós vamos responder as questões aqui. Atividades. Compare os mapas mentais mostrados acima e depois complete. As crianças percorrem caminhos iguais ou diferentes? Observando aqui os dois mapas mentais, os caminhos percorridos são iguais ou diferentes? E por quê? Como você percebeu se eles são iguais ou como você percebeu que eles são diferentes? Você vai escrever aqui justificando, certo? Faça um mapa mental para representar o seu caminho da escola para casa. Então, já realizamos atividades a respeito disso, não é? Como eu expliquei para vocês nas aulas anteriores. Como vocês estão em casa, não estão vindo para a escola, usem a cabecinha de vocês, as lembranças que você tem do caminho de casa para a escola, né? Ou da escola para casa, ou das vezes que você vem até a escola para pegar atividades, não é? Acompanhando seus pais. Faça esse percurso e desenhe aqui o seu mapa mental, mostrando qual caminho percorre para chegar, né, até aqui ou para sair daqui até a sua casa. O número 3 é uma atividade que deve ser feita em dupla, né, uma questão em dupla, onde diz aqui: compare o seu mapa mental com o de um colega que mora perto da sua casa e depois complete. Então, essa questão vai ser anulada, porque vocês estão em casa, não estão frequentando as aulas, não é? Não estão vendo aula presencial por conta da pandemia, por conta do risco que ainda existe, né, da pandemia. Então, essa questão vocês não precisam responder. Apenas o número 1 e o número 2, certo? Que nada mais é que marcar aqui a opção do número 1 e realizar o desenho do mapa mental no número 2. Então, é uma atividade muito simples que vocês não terão dificuldades em realizar, certo? Agora, nós concluímos aqui a atividade de geografia, né? Que é uma atividade muito curta, muito rápida de ser feita. Então, o tempo maior vai ser apenas para desenhar um mapa mental, onde vocês vão colorir, desenhar do seu jeitinho, né? Caprichar como vocês sempre capricham, e aí leva um pouquinho mais de tempo. Mas a atividade é apenas 2 questões. Então, por conta da atividade ser curta, ser rápida de ser realizada, e para que vocês não fiquem com tempo, né, sobrando de carga horária, nós vamos realizar uma atividade extra.
como nas outras aulas em que as atividades são assim, mais curtas, mais práticas, e estamos realizando essas atividades extras. Então, hoje realizaremos uma atividade de matemática, certo? Atividade de matemática para dar continuidade ao nosso conteúdo que estamos trabalhando sobre as medidas. Então, na aula anterior de matemática, na terça-feira, nós aprendemos mais sobre as medidas de comprimento, como utilizar o centímetro, não é? Realizamos algumas questões utilizando a régua, então hoje daremos continuidade a essa parte do nosso conteúdo, ok? Então, abra os livros de matemática na página 266 e vamos responder aí mais duas questões. Página 266. Número 1. Observe o tamanho de cada lápis de Anthony. Anthony tem um lápis azul, um lápis verde, um lápis marrom, um amarelo e um vermelho. E abaixo aqui nós temos uma régua, ou seja, obviamente vocês terão de medir esses lápis, não é? Para responder as questões. Então a letra A diz o seguinte: quantos centímetros tem um lápis maior? O lápis maior é esse lápis marrom, não é? Então você vai observar aqui, olha, na direção da régua, quantos centímetros ele tem. Letra B. Qual é a medida do comprimento do lápis menor? O lápis menor é o vermelho, então qual é a sua medida? Quantos centímetros esse lápis vermelho tem? Letra C. Quantos centímetros o lápis roxo tem a menos que o lápis amarelo? Então, é um lápis roxo, parece ser azul, não é? Então, quantos centímetros ele tem a menos do que o amarelo? Você vai resolver aqui, certo? Fazendo essa continha ou apenas observando de acordo com a medida na régua. Letra D. Quantos centímetros o lápis verde tem a mais que o lápis vermelho? O lápis verde está aqui, é o segundo lápis, então você vai comparar com o tamanho do lápis vermelho e ver quantos centímetros o verde tem a mais que ele. E o número 2. Use a fita métrica para medir os comprimentos dos objetos descritos na tabela. Depois, assinale a alternativa correta. Até o momento, nós estamos realizando medidas utilizando a régua, né? Utilizando apenas a régua. Mas agora, utilizaremos uma fita métrica, que é esta fita aqui, né? Que alguns de vocês devem ter em casa, mas se não tiver, tentem medir-os utilizando a régua mesmo, certo? Se não tiver acesso a uma fita métrica, se não conseguir providenciar, vocês podem utilizar uma régua para medir. Peça ajuda ao papai, à mamãe, alguém que possa, não é, auxiliar você para que realize essas medidas. Então vamos ver aqui na tabela quais são os objetos descritos para serem medidos. Medida: mais de 1 metro, menos de 1 metro. O comprimento do seu sapato. Você vai pegar o seu sapato, seja um tênis, uma sapatilha, né? E vai medir o comprimento desse sapato e vai depois marcar se ele tem mais de 1 metro ou menos de 1 metro. Lembrando que 1 metro são 100 centímetros, certo? Em 100 centímetros nós temos 1 metro. Então, um sapato, o seu sapato tem mais de 1 metro ou menos de 1 metro? A largura da porta da sua casa. Você vai pegar a fita, não é? E medir a largura da porta da sua casa, ou pegar a régua e medir, colocando 2 vezes, não é? Para medir e ver se ela tem 1 metro ou menos de 1 metro. A sua altura, qual é a sua altura? Você tem mais de 1 metro de altura ou menos de 1 metro de altura? E por último, o comprimento da sua cama. Então, a sua cama ela tem mais de 1 metro de comprimento ou menos de 1 metro? Para realizar, como eu falei, peçam ajuda ao papai, à mamãe, a quem for orientar você no momento dessa atividade, porque talvez vocês não consigam resolver sozinhos, né? Realizar essas medidas sozinhos, ok? Vocês são pequenos, os braços são pequenos também e pode ser que não consigam realizar essa medida. Então, pode pedir ajuda a quem estiver em casa, quem puder ajudar você, tá certo? Então, a nossa atividade é apenas essas 2 questões.
Tanto na atividade de geografia quanto na de matemática são 2 questões, que totalizam 4. Então, é uma atividade que não é muito complexa, não é tão assim cansativa, vocês não vão levar tanto tempo para realizar. Então, prestem bastante atenção. Se tiver alguma dúvida, pode me procurar, me mandar mensagem, que eu vou tentar explicar para vocês de uma outra forma, certo? Então, estamos encerrando aqui. Amanhã estaremos novamente juntos. Amanhã é sexta-feira, não é? Nosso último dia letivo da semana para iniciar o final de semana, um momento de descanso de vocês, né, de lazer. Então, realizem atividades para que não fique acumulando para o final de semana, para que vocês possam brincar o suficiente, descansar o suficiente para segunda-feira estarmos juntos novamente, certo? Amanhã teremos mais assuntos, mais atividades. Eu espero que vocês estejam aqui comigo, assistindo às aulas e realizando as tarefinhas em casa, certo? Então, um grande beijo, até amanhã e tchau, tchau!